A palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não confie em seu próprio conhecimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele lhe mostrará o caminho certo. Quando Salomão estava falando essas palavras, ele estava dizendo que todo ser humano precisa confiar inteiramente em Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança unicamente no Senhor e reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos e não confiamos em nosso próprio entendimento, a palavra fala que Ele nos guia, Ele nos mostra o caminho da verdade, Ele nos mostra para onde nós devemos trilhar. O Salmo 125, a palavra fala assim, que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ou seja, quando você põe a sua confiança unicamente em Deus e não confia nos seus próprios recursos, Ele te guia, Ele te ajuda, Ele estará ao seu lado. Ele fala para você, você não estará sozinho, meu filho, mas eu estarei com você. Diz que o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele estava tentando pregar o evangelho. Ele chegou numa região chamada Galácia e ele tentou pregar o evangelho na Ásia. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo falou, não é o momento, não é a hora. E aí ele partiu dali, ele chegou numa cidade chamada Mísia e ele tentou ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus falou, ainda não é o momento. E ele chegou então numa cidade chamada Troade, e em Troade ele teve uma visão sobrenatural de um homem que apresentava-se para ele e falou, passa para a Macedônia e venha nos ajudar. E ele entendeu pelo Espírito Santo que era o Senhor que o estava guiando para pregar o evangelho em Filipe, para que muitas pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. Aqui nós aprendemos uma lição magnífica. O Espírito Santo ainda nos guia. Quantas vezes nós temos que tomar uma decisão tão importante e o Espírito Santo fala não? Muitas vezes você não entende que é a voz do Espírito Santo, mas ela ministra no teu coração. Por isso que nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito, entender da forma que Ele está falando, porque muitas vezes Ele usa uma criança, muitas vezes Ele usa a natureza, muitas vezes Ele usa uma pessoa desconhecida na rua, Ele usa a sua palavra e Ele fala na consciência do nosso coração e da nossa vida. E quantas vezes você pede uma direção para Deus, porque muitas vezes as coisas estão difíceis, as pessoas estão passando provações inimagináveis, e aí você fala, Senhor, será que eu estou trilhando o caminho certo? Peça para Deus, o Senhor irá te mostrar. Quando o sábio Salomão chegou a falar essas palavras, ele estava dizendo exatamente isso, que quando nós confiamos no Senhor e não confiamos em nosso entendimento e reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas, Ele mostrará o caminho certo. Que Deus te abençoe nesse dia e receba esta palavra em nome de Jesus. Antes mesmo de falar,